A criação de mitos para entender fenômenos inexplicáveis é uma prática que deixamos de lado na Idade Média. O homem contemporâneo se orgulha de poder encontrar a resposta para praticamente tudo graças à ciência. Pouco a pouco, vamos desvendando as lendas que nos contavam antes de dormir quando éramos crianças. Não precisamos mais nos preocupar tanto com esses mitos, mas eles ainda nos provocam mistério e inquietude. Há algo neles que agita a imaginação, faz o ser humano usar a capacidade de sonhar e voltar a se perguntar se o que sempre nos disseram poderia ser realmente verdade ou não. Esse interesse inevitável que sentimos ultrapassa a idade e fronteiras. É algo que está implantado em nós em pleno século XXI. Mas agora são mitos muito mais elaborados, talvez devido à quantidade de informação que temos. Mesmo assim, eles ainda nos intrigam. Entre os mistérios que o homem sempre tentou explicar está o Triângulo das Bermudas. Formado por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados em alto mar, leva o nome de Triângulo e tem em suas pontas Ilhas Bermudas, Porto Rico e Flórida. É também um dos lugares favoritos dos teóricos da conspiração e amante de histórias esotéricas. Por séculos, o Triângulo das Bermudas foi mitificado como uma área do oceano onde marinheiros e pilotos tendem a perder o contato com o mundo natural, desaparecer para sempre. Esse mito foi se alimentando com as perguntas que o homem veio fazendo ao longo dos anos, tentando encontrar uma explicação para este fenômeno. Perguntas como: para onde vai tudo que nele desaparece? Foram para outra dimensão? Ou foram devorados por alguma criatura desconhecida? Até agora, ninguém teve a resposta. Mas como surgiu a lenda do Triângulo das Bermudas? O processo de elaboração de um mito é lento. Primeiro surge a dúvida, que nesse caso, em particular, surgiu da mão do jornalista Edward Jones, que, ao escrever sobre alguns navios desaparecidos perto das Bahamas em 1950, em seu artigo, usou a palavra que sustenta qualquer mito, o adjetivo misterioso. E o que aconteceu depois foi semear uma dúvida com a declaração: algo acontece no Triângulo das Bermudas. É então que o mito começa a tomar forma e finalmente se torna uma verdade de aparência irrefutável aos olhos do público. Nunca se trata de um só mito, mas de um punhado deles que se apoiam e se alimentam uns aos outros, ampliando a veracidade do mesmo. E quais são as razões que poderiam explicar o desaparecimento de todos esses barcos e aviões? Um cientista australiano explicou na época que, na verdade, o número de embarcações e aviões que desaparecem nesta área são equivalentes a qualquer outro lugar do mundo, mas mesmo assim, muitos continuaram a atribuir esse mistério a causas de natureza paranormal. Alguns diziam que a localização do Triângulo das Bermudas coincidia com a da cidade perdida de Atlântida, uma ilha descrita nos textos de Platão que possuía tanto poder que veio a dominar a Europa Ocidental e o norte da África. Era uma civilização tecnologicamente avançada, mas os deuses decidiram afundá-la para punir sua soberania. Sendo assim, não são poucos os que acreditam que a cidade perdida realmente existiu. Isso foi confirmado por muitos especialistas antes da criação do Triângulo. Quem sabe os habitantes da Atlântida não sejam os mesmos responsáveis pelos naufrágios de tantos navios. Por outro lado, outro cientista desenvolveu a ideia de que pode haver um buraco negro naquela região. De acordo com suas indicações e de um punhado de cientistas, navios e aviões seriam absorvidos por ele e desapareceriam sem deixar rastros. Porém, se fosse assim, não haveria nem mar, nem vida e nem terra nesta área do mundo. Além de que todos os aviões e navios que cruzaram a região deveriam ter desaparecido. E nem sempre foi assim. Outra das teorias mais populares são as de alienígenas. Há alguns anos, o caçador de tesouro Daryl Nichols alegou ter feito uma descoberta incrível nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Nichols, que usa mapas secretos criados por seu parceiro e ex-astronauta da NASA para descobrir naufrágios em pontos mais profundos do mar, se deparou com uma enorme estrutura que, segundo ele, poderia fazer parte de uma nave alienígena. Sempre que algo não tem explicação clara, se recorre imediatamente aos OVNIs e aos monstros marinhos.
Daí vem a próxima teoria. Outros falam do famoso Kraken, uma criatura mitológica com aparência de lula gigante que se dedica a afundar barcos por puro prazer. A base desta lenda parte que foram relatados inúmeros avistamentos de uma lula com aproximadamente 15 metros de comprimento nesta região. No entanto, isso não explica o desaparecimento de aeronaves. Mas essa não é a única criatura misteriosa de que se fala. Alguns vieram a falar sobre uma enorme criatura conhecida como a Fera das Bermudas. Dizem que é um monstro tão grande quanto a Torre Eiffel, capaz de saltar da água e pegar qualquer tipo de aeronave ou embarcação. Se fosse assim, seria possível que uma criatura tão grande não teria sido avistada de alguma forma no oceano? Essa pode ser apenas mais uma teoria. Em paralelo com os mitos do século XXI, a ciência também se manifestou sobre esse assunto. Embora suas teorias sejam muito menos emocionantes do que acabamos de conhecer, garante que dezenas de milhares ou até milhões de barcos atravessaram o Triângulo das Bermudas durante séculos, voltando a uma questão de mera estatística, que alguns chegam ao seu destino, e no caso dos aviões acontece exatamente a mesma coisa. Vale lembrar que esta área é caracterizada por ser um lugar de numerosos tufões e furacões, que normalmente levantam ondas de dezenas de metros e são capazes de afundar qualquer tipo de embarcação com uma facilidade tremenda. Como se isso não bastasse, nos últimos anos foi descoberta a presença de grandes depósitos de hidrato de metano embaixo das placas do continente. Alguns cientistas sugerem que esse hidrato de metano, lançado violentamente na forma de bolhas gigantes, pode afundar barcos e até mesmo alcançar alguns aviões. Será que a ciência está certa e vai acabar com alguns desses mitos? Navios perdidos ou caixas pretas de aviões poderiam fornecer informações para fechar este capítulo, mas até agora não foi possível ter nenhum desses recursos. Agora só podemos imaginar e sonhar, ser céticos, indagar e manter os olhos bem abertos quando cruzarmos o famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas sempre foi o centro das atenções sobre naufrágios e acidentes aéreos, mas na verdade é que ele não é e muito menos será o único cenário para isso ocorrer.